Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, eu sou cientista político. Hoje é o dia 27 de junho de 2016 e o assunto, como ainda não tem nada de muito importante, ainda essa semana vai acontecer alguma coisa importante, porque essa semana acaba a questão das discussões, das apresentações de defesa e acusação sobre Dilma Rousseff, e aí vamos encerrar o processo. Então até lá, por enquanto, algumas novidades, só se houver mais alguma batida da Polícia Federal. Acabou uma das operações que estava sendo organizada. Então vamos discutir um assunto um pouquinho mais técnico, que é a questão que eu tinha prometido do voto distrital ou distrital misto. Isso não vai ser muito demorado, então é um vídeo curtinho, espero que seja. O que é o voto distrital? É por distrito, é um voto por região. E o voto por região, ele acontece diferente do voto proporcional, né? Hoje nós temos uma votação proporcional no Brasil. Ela vai fazer com que aconteça uma coisa chamada coeficiente eleitoral. Isso eu vou explicar tudo dentro desse videozinho. Tá. Parecem nomes complicados, situações complicadas. Elas de fato elas não ajudam muito as pessoas a terem uma compreensão do processo. Então vamos tentar desmembrar isso, explicar o que acontece. O voto por distrito, ele faz com que tu tenha uma representação do indivíduo. É que nem um voto para vereador. Vereador, quando tu vota, esse ano nós temos voto para vereador. Então, tu vota numa micro-região, tu vota na tua cidade, só na tua cidade. E o voto distrital numa cidade, ele seria por bairros, digamos assim, por micro-regiões por bairros, né? Eu dividiria por zona eleitoral, provavelmente, muito provavelmente, as regiões que seriam os distritos que seriam definidos seriam os distritos causados pelas zonas eleitorais. É o que mais provavelmente ocorreria, né? Então, no caso de, por exemplo, uma Assembleia Legislativa Estadual, tá? O distrito seria criado através de uma zona eleitoral. Então, aquela zona eleitoral teria condições, ou aquela quantidade X de zonas eleitorais definiria um representante por região de acordo com o número de vagas, a proporção de vagas. Isso faria com que você conhecesse o seu candidato, o candidato que você elegeu. Isso é muito interessante do ponto de vista de se ter uma representação equitativa, porque hoje tem situações onde alguns candidatos conseguem ter um privilégio maior de ser eleito por uma determinada região mais facilmente. Por exemplo, as capitais. As capitais elegem mais representantes por ter mais população do que o interior. E aí muitas vezes cidades do interior com menos população nunca se veem representadas por determinados candidatos, determinados políticos. Eles até podem ir lá prometer, mas de fato não tem garantias de que eles realmente vão ser representantes daquela região ou sequer que vão ser eleitos. Às vezes tu vota e a pessoa não se elege. Então tu não tem a representação e a força necessária para aquela região. Principalmente regiões menos populosas, isso acontece muito frequentemente. Então o voto distrital para essas pessoas seria extremamente interessante. E querem vincular o voto distrital a uma coisa chamada lista fechada. A lista fechada é errada. Por quê? Porque nós já temos lista. Lista sempre houve. Se tiver uma lista com um nome só, é uma lista. Independente que seja a quantidade de pessoas participantes dessas listas, né, elas podem participar ou não de um determinado pleito. O que acontece hoje com as listas? São chamadas listas abertas. Tu ganha um nome de vários candidatos dentro dessas listas e tu pode escolher qualquer candidato dessa lista para poder votar. Tu não tem que escolher exatamente na ordem sequencial. Né? Tu, primeiro vota no primeiro, depois que aquele tá eleito, aí vota no segundo para poder fazer a situação. Esse tipo de postura
é conhecido por voto de legenda, e é a lista fechada. Essa lista fechada é o que muitos políticos querem atrelar, o voto distrital à lista fechada. Isso seria benéfico para fortalecer os partidos, mas obrigaria, se você votasse num candidato, que você queria votar um candidato da lista aleatório, você não ia ter mais esse direito. Então a lista fechada, ela retira direitos do eleitor. Não é um bom negócio. Então, lista do jeito que está, lista aberta. E o voto distrital misto, o que é o misto? É a questão da proporcionalidade. Hoje nós temos, no voto proporcional, a votação com possibilidade de nós elegermos algum representante de categoria. Então, se nós quisermos, por exemplo, eleger um líder sindical, ou uma liderança social, esportiva, ou uma liderança que ascendeu de alguma forma, algum artista famoso, alguma pessoa que você queira. Muita gente diz, então eu não quero voto distrital misto, eu quero voto distrital puro. Tudo bem, só que a diferença desse voto distrital misto é que você tem a opção de levar algum representante popular, alguém que você acredita que não tenha uma votação especificamente só daquela região, mas que tenha necessidade de se fazer presente pela popularidade, pela capacidade que ele adquiriu ao longo da opinião pública. Então ele demonstrou ser uma pessoa, por exemplo, o general Mourão, ou Sérgio Moro, né? Claro que existem maus exemplos, né? Pessoas que possam ter ascendido de uma forma não tão leal e tão correta como esses nomes que eu estou citando. Mas se você quisesse eleger uma pessoa que se ascendeu por mostrar qualidade acima da média, o voto proporcional, né, ele faz dá esse direito. Então, existem bons e maus exemplos. Cabe ao povo, cabe ao eleitor decidir quem é o quê. No caso, se nós tivermos uma votação, que aí vem a questão da legenda, né? Quando acontece tu ter uma proporção muito grande, vem o voto de legenda, porque esse eleitor, ou melhor, esse político, ele carrega muito voto. Ele carrega muito voto e carrega para a legenda. E aí a legenda fica forte e acaba tirando pessoas, isso é o voto por legenda, tirando pessoas que tiveram mais votação, porque a legenda precisa de menos voto para poder eleger um determinado político. Então o voto por legenda deveria cair, este sim, né? O fortalecimento, ganhou, teve maior votação, ótimo, tudo bem, mas não carregar ninguém junto com ele. E aí, nessa proporcionalidade, fica definido o que é o voto distrital misto, que existe uma quantidade específica de votos. Sem essa questão de carregar voto para o partido. Carregar voto só para si, não para outros candidatos. Não eleger ninguém mais com essa situação. Porque isso é esse voto por legenda, o que ele vai acabar acontecendo? Essa situação hoje da proporcionalidade, ela faz com que tu carregue, como o caso do Enéas, ou do Tiririca, pessoas que tu não votou e que tiveram votação menor do que pessoas que tiveram grande votação e por conta da legenda acabaram perdendo o seu direito político, né, de representação. Esses votos, eles devem, numa reforma política, poderia acontecer a transformação dessa situação. Então, voto distrital misto, lista aberta, manter a lista proporcional e fazer a distrital também, né? E fazer com que haja o fim do voto por legenda, aquele que elege pessoas que a gente não votou ou que tiveram pouca expressão, às custas de alguém que teve uma grande expressão, né? Nesse sentido, a gente teria uma democracia, a gente teria mais qualidade de vida, né? Mais qualidade de voto, no caso, né? É essa impressão que nós queremos passar para vocês, de como a gente consegue fazer uma votação melhor, um voto melhor. Se a gente consegue isso numa reforma política, a gente tem um voto de melhor qualidade, a gente vai ter
um sistema que pode permitir, inclusive, um sistema parlamentar, né? Primeiro, antes de conseguir o parlamentarismo, a gente tem que modificar a questão dos votos. Os votos, a gente vai dizer também, é necessário que seja uma urna de última geração, uma concorrência aberta para urnas, né, para empresas, e aí que seja uma urna de última geração. Essa urna de última geração, se possível for ter todos os requisitos necessários para que haja a identificação do candidato, pode ser com digitalização, né, que a gente possa fazer a votação por digitalização, né, se possível for, tu verificar o voto que tu deu antes de colocar na urna, porque aí faz uma impressão, urna de terceira geração, tu verifica o voto, eu votei nesse mesmo, foi isso que eu fiz, então tá, aí deposita. Se de alguma forma estiver errado, tu pode dizer assim, eu não votei nesse, eu quero anular essa votação e votar de novo. Aí votou de novo, errou de novo, não é aquilo que tu quer. Assim, bom, então aí tu apresenta essa informação para o fiscal de urna e ele anula a urna, porque a urna não está registrando o mesmo voto que tu está dando. Né? Eu estou votando num candidato e está aparecendo o outro. E aí a comprovação disso, tu comprovando essa situação, tu anula a urna. É um direito, né, uma declaração dizendo, o meu candidato não é esse, eu estou votando num candidato e o candidato que está aparecendo é outro. Seria uma forma da gente poder comprovar a questão do nosso voto. Há algum tempo atrás existia, até antes das urnas eletrônicas, existia, quando o voto era só de papel e em urnas de madeira ou de sacola, uma coisa assim, nós tínhamos a contagem de votos e a recontagem de votos. Então havia aquela possibilidade que foi perdida com o tempo, de fazer uma verificação se os votos estavam realmente conferindo com aquilo que a gente tinha levantado, ou se não tinha sido discutido essa questão e se esses votos não eram de fato válidos. Cada mesa eleitoral, né, tinha um fiscal de mesa, além dos fiscais de urna, havia uns fiscais de mesa, então fazia-se apuração. Isso era um processo demorado e tudo, mas dava credibilidade ao processo eleitoral. Você sabia que aquele que você tinha votado era o que tinha sido eleito. E se contava voto a voto por conta de fortalecimento das ideologias. Hoje, com a quantidade de partidos que nós temos, tinha menos partidos e tinha um processo mais qualificado. Hoje nós temos mais partidos e menos representação. Então não é... A representação diminuiu com o aumento de partidos. Então a quantidade de partidos reduzir em vez de aumentar qualifica mais a representatividade. E, diferente do que as pessoas pensam, que criar um partido novo vai resolver a situação. Não vai. Vai piorar a situação, vai esfacelar mais ainda o processo democrático e a legitimidade, a representatividade desses partidos junto ao poder e à opinião pública. É exatamente o contrário do que muita gente pensa. Mas são induzidas ao erro. É dividir para conquistar, é um projeto de conquista e manutenção do poder. E normalmente é feito por quem quer se manter no poder a qualquer custo. Os partidos grandes sempre vão levar vantagem sobre os partidos pequenos. Né? Financeira, estrutural, de uma série de situações. O ideal é reduzir a quantidade de partidos, torná-los o mais representativos possível, né, e fazer com que eles não sejam eleitos especificamente para se manter no poder, mas que possa ser alternado, possa haver alternância de poder, oxigenação de poder. Nunca é interessante nós termos só 3 partidos, porque o do centro seria o que concentraria mais votos. O ideal é 5 ou 7 partidos, no máximo. Né? Se for fazer um sistema com poucos partidos realmente, que faça então um sistema bicameral. Sistema bicameral, aí os dois vão tender ao centro, mas um mais à esquerda e outro mais à direita, não se tornarão nunca radicais. Se for um sistema com 3 partidos, um vai ficar muito à extrema direita, outro vai ficar muito à extrema esquerda, e o do centro vai ser partido único, vai acabar sendo um sistema de partido único, como se fosse um comunismo
de Rússia, China, Coreia do Sul e por aí vai essa situação. Então o ideal é que haja um sistema de 3 no mínimo, de 5 no mínimo, 5 e 7 partidos. Né? Não existem mais do que 7 ideologias formais no mundo e o resto é tudo desmembramento que pode ser criado dentro de suas próprias siglas. Né? Daria para fazer tranquilamente esse sistema. Essa representação ela aumentaria a qualidade da governabilidade brasileira. E aí a gente pode discutir num outro vídeo se a gente vai fazer voto, se nós vamos fazer república, se nós vamos fazer monarquia, se nós vamos fazer sistema presidencialista ou parlamentarista. Neste caso, o que eu estava tratando aqui com vocês é mais a questão da valoração do voto, da importância do voto qualificado. E o voto distrital, no caso, é o voto de representação individual por distrito. O voto distrital misto é a junção do atual modelo, que é o modelo proporcional, com o voto distrital, né, no caso. Então a gente faria essa junção dos dois modelos. Eu acredito que devo ter, apesar de ter sido um tema complexo, ter explicado e esmiuçado para vocês por que a gente não consegue hoje ter uma maior representação. Né? Existiram alguns fatores que acabaram alterando todo esse processo e existe muita indução ao erro. Vocês acabam acreditando em muita gente que fica falando coisa para vocês que não existe de fato, que não vai acontecer. A urna esse ano, por exemplo, ela é uma urna que vai permitir que haja uma impressão do voto. Mas segundo a lei existente, você não vai poder verificar o seu voto. Ela vai imprimir o voto e vai direto para a urna. Você não vai verificar. Então ainda existe falha no processo. Essa eleição não tem como mudar mais essa situação e não vai ser do jeito que o brasileiro pediu. O brasileiro está comemorando, a urna eletrônica de terceira geração já está acontecendo, vai ter voto impresso e a gente vai poder verificar o voto. Sim, os partidos vão poder fazer a verificação do voto, não você. Os partidos, a partir de uma reivindicação, né, de revisão do voto para confirmação. Então eles vão poder fazer a recontagem dos votos, algo que tinha acabado. Mas você, cidadão, não vai poder ainda verificar se o seu voto foi aquele dado. Então você é colocado em dúvida, e isso é um erro. E essa situação, para as próximas eleições, para os próximos pleitos, nós devemos levantar essa bandeira e pedir que a urna eletrônica, que seria um contrassenso nós não querermos a tecnologia, não queremos que avance o sistema tecnológico. No futuro, quem sabe tu vai votar da tua própria casa, é possível que através da tua televisão, do teu smartphone, não sem precisar sair de algum lugar, aí a quantidade de votos nulos seria bem menor. Com o voto digital talvez isso se torne possível, viável nas próximas décadas, nos próximos milênios, né? Não, milênios eu não digo, mas nem centenas de anos, mas que a gente realmente vai ter condição nas próximas décadas, né, de fazer esse tipo de votação, é uma coisa que é bem possível, bem viável, e vai reduzir consideravelmente o custo através de um aplicativo a gente possa de repente fazer esse tipo de situação futuramente, né? E aí a verificação e depois a confirmação de alguma maneira, né, confirmar de alguma maneira que a gente tenha um comprovante, olha, você votou exatamente nessa pessoa. Então, de repente sair algum comprovante de alguma maneira no seu celular ou em algum aparelho que for considerado nesse aspecto. É tudo uma possibilidade, ainda é uma conjectura, não existe garantias a respeito disso, é uma possibilidade. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês? Que vocês foram enganados, que esse ano vocês não vão ter aquilo que vocês pediram, tá? E essa questão do voto distrital misto, é uma solução para o Brasil. Inclusive, um caminho, se você quiser realmente o parlamentarismo no Brasil, não existe parlamentarismo sem distrito. O distrito ele é necessário para fortalecer o parlamentarismo, para fortalecer o parlamento, para ter representatividade no parlamento. O voto proporcional no parlamentarismo não funciona. Então, se você quer discutir a questão do parlamentarismo, tem que começar a discutir primeiro o voto distrital ou o distrital misto.
sou favorável ao voto distrital misto, porque ele, em vez de mudar o sistema de representatividade, ele assimila um outro tipo de representatividade. Ele não inverte a representatividade, ele assimila uma outra a representatividade. Então, em vez de tu perder uma representatividade para ter outra, tu assume um outro modelo de representatividade junto. Então fica 50% de um, 50% do outro. Aumenta, dobra a representatividade. Tu tem dois tipos de representatividade. Em vez de ter ou um ou outro, que tenha os dois. A maior representatividade social é o que dá maior democracia para o processo. É isso que eu estou pedindo aqui e agora. Muito obrigado pela atenção dispensada.